Fala, os meus queridos amigos. Quase que não sai. Fala, meus amigos, meus queridos amigos. Estamos aqui para mais uma live nesse canal. Talvez seja uma das lives mais importantes assim do canal, que eu quero falar com vocês assim, mais no olho mesmo, né? Conversar sobre esse tema muito importante, que é sobre essa febre que está aí no mundo, no Brasil, sobre essa questão dos bebês, né? Bebês reborn, acho que é assim que fala, que são, não sei se vocês conhecem, se vocês têm conhecimento sobre esse material, mas é um boneco que simula uma criança recém-nascida, né? Com peso, com textura da pele. Tem crianças, tem bebês desses bonecos que até suam mesmo, né? Então, simula muito uma criança. Está uma febre muito grande. Pessoas têm adquirido esse material, esse brinquedo. Eu tomei conhecimento de um casal que foi para a justiça para saber quem ficaria com a guarda do bebê boneco, né, do bebê reborn. Então, é algo que tem crescido muito no Brasil, de uma forma assustadora. E eu quero tratar sobre isso aqui nesse vídeo num tom mais pastoral, sabe? Com um tom mais assim de cuidado mesmo com as pessoas, com quem está do lado de lá, né? Que são as pessoas que aderem a essa prática de ter um boneco desse, e pessoas também que estão do lado de cá, vendo tudo isso acontecer. E eu queria abordar um pouco sobre isso. Antes de tudo, eu queria lembrá-los que esse não é um canal de teologia, aliás, é um canal sim de teologia, mas ele não tem o intuito de te transformar em um acadêmico, tem o intuito apenas de expor a minha opinião. E em fatos como esse, acho que é muito importante a gente dar a nossa opinião, e nesse vídeo eu quero fazer isso com um pouco mais de profundidade bíblica, eu quero trabalhar esse vídeo com vocês, mas com textos bíblicos também. Eu peço que vocês que estão chegando aqui de paraquedas se inscrevam no canal se não forem inscritos, compartilhe, deixe o seu like para que esse conteúdo ele possa chegar um pouco mais longe, para que ele possa ganhar uma relevância no algoritmo. Nosso objetivo aqui não é ficar famoso, não é ganhar dinheiro, mas que se Cristo entrar no coração de alguém, usando esse canal como um veículo, eu já vou me dar aqui por muito satisfeito, sabe? Mas é isso, pessoal. Assim, nós vivemos dias em que a carência humana ela transborda de várias maneiras muito inesperadas. E uma dessas formas, por mais inusitada que possa parecer, é justamente essa crescente febre dos chamados bebê reborns, né? São uns bonecos, como eu já expliquei, e tal, que tem aparência de criança e tudo mais. E o que poderia ser apenas uma obra de arte ou um instrumento terapêutico para algumas pessoas, porque de fato é uma obra de arte, você fazer um boneco que simula realmente uma criança, isso além de ser terapêutico, é também uma obra de arte. Mas o que poderia se resumir a isso, infelizmente tem se tornado algo mais profundo e preocupante. Há quem leve. Para você ter ideia, além do caso que eu citei sobre a guarda, né, na justiça, há quem leve esses bonecos para pediatra. Tem gente que acorda de madrugada dizendo que o bebê está chorando, que o bebê está com fome, e isso parece um grau de loucura assim inimaginável, como se fossem filhos reais. Pessoas se acordam de madrugada para preparar mamadeira, aí faz carrinho de bebê e troca a fralda porque diz que o bebê fez as suas necessidades e tudo mais. E nós não estamos falando de criança brincando de casinha, mas de adultos. Nós estamos falando de adultos buscando suprir vazios emocionais profundos por meio de algo que é um objeto, não deixa de ser um objeto. E, gente, diante disso, nós não somos chamados ao riso, que muitas vezes algumas situações como essas podem parecer cômica, mas nós não somos chamados ao riso e nem ao escárnio, nem escarnecer dessas pessoas, porque é uma situação de fato muito triste. Nós somos chamados para refletirmos um pouco sobre essa questão. E nós, cristãos, nós como igreja, nós precisamos olhar para essa realidade com os olhos de compaixão e com um olhar também de sabedoria.
O que essa prática está nos revelando sobre o nosso tempo, né? Sobre o nosso estado emocional, sobre o estado emocional das pessoas. Qual que é o papel do corpo de Cristo nisso tudo? Jesus ele vai dizer lá em Mateus, capítulo 11, se não me engano, versículo 28, Jesus falando: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E muitas pessoas estão cansadas de fato, oprimidas, feridas por traumas, luto, solidão. Muitas tentam encontrar alívio em meio a substitutivos, coisas que possam substituir, mas Cristo, somente Cristo pode preencher o vazio do coração humano. Nenhum boneco, por mais realista que seja, ele pode suprir a necessidade de um relacionamento real, de um toque humano verdadeiro, de uma vida compartilhada. Nenhum boneco tem essa capacidade de fazer tudo isso. Isso está apenas em Cristo, somente em Cristo. Enquanto alguns adultos projetam seus afetos em bonecos feitos de silicone, milhares de crianças vivem dramas reais em abrigos no nosso país. E talvez, além do problema psicológico que esses adultos podem estar enfrentando, um problema talvez muito maior seja justamente isso. Crianças precisam serem adotadas no nosso país. E muita gente está dedicando tempo, está dedicando esforço, está dedicando recursos para bonecos. Estão aplicando tudo isso em bonecos e não em quem realmente precisa desse suporte, desse auxílio. E crianças de carne e osso, com nome, com idade, com história, muitas delas marcadas pela rejeição, pela dor, pelo abandono. Crianças que choram de verdade, que têm fome, que sentem medo à noite e que esperam que um dia elas encontrem um lar. Deus ele também nos exorta lá em Tiago 1:27, que ele vai dizer que a religião pura e imaculada para Deus, para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Não é possível vivermos uma fé verdadeira e ignorarmos a realidade dessas crianças no nosso país. São milhares de crianças no nosso país. Não é coerente. Não é coerente como cristão nos envolvermos tanto em vários debates teológicos, e muitas vezes esse canal é voltado também para combater heresias e coisas do tipo, é voltado mais também para essa questão, sim, do debate teológico, mas nos dedicarmos a isso e deixarmos de lado o cuidado prático com esses pequenos, com essas crianças que Jesus tanto amou. Essa é a minha preocupação, e por isso que esse vídeo é um vídeo dos mais sérios possível, sem gracinha, sem querer parecer o bambambam, mas um chamado de fato à reflexão. É um chamado à reflexão. E Jesus ele vai falar isso lá em Lucas capítulo 18, verso 16, né? Deixai vir a mim os pequeninos, não impeçam, porque deles também é o reino de Deus. Se o próprio Jesus acolheu com tanto carinho, como nós, povo que dizemos ser povo de Deus, povo de Cristo, somos cristãos, né? Dizemos isso, somos cristãos. Nós conseguimos muitas vezes ignorar pessoas que não têm nem sequer uma autodefesa, crianças que não podem nem se defender. Nós ignoramos, nós depositamos a nossa força, os nossos recursos, preferimos depositar isso a um boneco para viver um amor sem compromisso algum, do que dedicarmos isso à criança. A crianças verdadeiras, os seres humanos de verdade. E o que mais agrava nessa situação toda, porque parece que um problema vai puxando o outro, né? Tem até uma música, né, que diz, problema puxando problema. E, de fato, nesse tema, realmente nós temos muitos problemas. Um deles é que o que mais vai agravar tudo isso é que, mesmo havendo famílias cristãs que estão dispostas a adotar, a burocracia do sistema muitas vezes age como uma muralha. É claro que nós entendemos, gente, que é preciso proteger as crianças, né? Tem muitos lares que as crianças podem estar sujeitas a serem abusadas, a, sei lá, terem uma vida pior do que o que elas têm no abrigo. Então, realmente, existe toda a cautela é necessária.
e tudo mais. É preciso investigar, é preciso ver quem são as pessoas que querem adotá-las e tudo mais. Mas quando a cautela ela se transforma em lentidão crônica, quando o zelo se torna empecilho, algo precisa ser de fato revisto. Algo precisa ser de fato revisto, porque o tempo está passando. A criança ela não entra em uma cápsula do tempo e ela se congela. Eu só vou viver agora quando tiver alguém para me adotar, para que eu não desenvolva traumas. Isso não acontece. Enquanto o sistema está sendo burocrático para a adoção da criança seguir adiante, a criança está crescendo. O tempo está passando. Muitos irmãos em Cristo, inclusive que estão em busca dessa adoção e tudo mais, muitos deles relatam 5, 7, até 10 anos para conseguir adotar. Entrevistas intermináveis, documentos, audiências, visitas constantes. E mesmo assim, ainda não há garantias de que a adoção será realizada. Tudo isso, mais uma vez frisando, enquanto crianças passam a infância sem saber o que é o afeto de uma família, sem saber o que é um lar. Em Isaías capítulo 1, versículo 17, a Bíblia vai dizer o seguinte: defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O profeta não nos manda apenas orar por eles, mas agir em favor, em defesa deles. E, gente, o Estado, como instrumento comum da graça de Deus, precisa ser exortado a funcionar melhor. O Estado ele não é simplesmente o Estado é alguma coisa que burocrática que foi, não. O Estado ele é usado por Deus para que a justiça ela possa ser promovida, para que o bem-estar possa ser promovido. E quando isso não ocorre, nós devemos exortar o Estado. Não com balbúrdia, não com baderna, mas do jeito cristão de fazer exortação. A igreja precisa ser voz ativa para que o processo de adoção ele seja mais célere, mais justo, mais centrado no bem-estar da criança e não apenas nessa rigidez que é o sistema do Brasil, o sistema de adoção, que infelizmente, gente, é uma lástima. E quando nós nos deparamos com um sistema desse, nós entendemos os pais de bebê reborn. Em tempos como estes, é mais fácil comprar um boneco e projetar nele todo o nosso desejo de cuidado do que enfrentar um labirinto de adoção. Porque é isso que é, um labirinto de adoção. É mais fácil, muitas vezes, simular do que de fato amar. É mais fácil fingir mesmo, que a vida do que arriscar-se construir uma relação real com a criança que traz consigo dores e marcas. Porque fica sempre nessa expectativa, aí visita, a criança vai ser adotada, a criança não vai ser adotada. E a criança chega no lar, a criança já com uma certa idade, já com toda aquela bagagem emocional. Como tratar disso? Como cuidar disso? Então o sistema, por vezes, ele também é um problema. Só que a fé cristã, ela não é um chamado à facilidade. É mais fácil ter um boneco reborn do que ter uma criança. Mas a Bíblia não nos chama, o evangelho, o cristianismo não nos chama a uma vida fácil, mas nos chama a uma vida de amor sacrificial. O mesmo amor que Deus teve por nós, nos adotando em Cristo, é o amor que nós temos que aplicar para as vidas, para essas crianças, para as vidas que mais precisam. Efésios capítulo 1, verso 5 vai dizer que ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Deus nos adotou. E essa adoção espiritual nos inspira a refletir a mesma graça para com os outros, para aqueles que estão necessitados. Mas é só uma criança também tem sentimentos. Uma criança também sente amor, uma criança também pode depositar amor. Uma criança ela tem a necessidade de depositar amor em alguém. É uma vida. Talvez se a burocracia do Estado fosse mais justa. Estou refletindo comigo, talvez. Menos complexa, mais acessível. Se os cristãos estivessem dispostos
a amar de forma prática, não só com o linguajar, não só com o verbete, mas amar de forma prática, nós teríamos menos bonecos sendo tratados como filhos e mais filhos sendo tratados com amor. Se, se o nosso amor não fosse apenas em palavras, fosse em ações, tudo isso estaria refletido em alguém e não em um objeto de silicone. E eu sei que é necessário falar de forma pastoral sobre o coração humano nisso tudo. E eu quero falar com você que talvez seja um pai de bebê reborn, né? Ou talvez isso possa se expandir também para os pais de pets. Talvez. Se você é alguém que se envolveu emocionalmente com um pet, com um bebê reborn, faça essa pergunta para você mesmo. O que você está tentando preencher? Que dor está tentando acalmar? O que é que você está tentando entregar para esse boneco, para esse pet, para esse objeto? Busque a Cristo. Ele não te rejeita. Se você quer depositar amor, você pode depositar amor em Cristo. E pode fazer isso, essa conexão, aplicando o seu amor a alguém que está ao seu redor. Jesus, ele também acolhe a sua dor. Em João capítulo 10, verso 11, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Gente, não há consolo mais profundo do que em Cristo. Não há. Se o seu coração deseja amar, cuidar, nutrir, saiba que há muitas crianças precisando disso. E quando você faz isso a um dos pequenos, você está fazendo a Deus. E eu também preciso dar um conselho às pessoas que estão... talvez você diga assim, mas eu estou tentando adotar alguém, uma criança. Mas eu não consigo, simplesmente eu não consigo. Em Gálatas capítulo 6, verso 9, vai dizer que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Nunca. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Continue, persevere, ore, busque apoio jurídico, conte com a sua igreja, por isso que é importante você também estar congregando. Clame a Deus por justiça. Sua espera, meus irmãos, nunca vai ser em vão. Nunca, nunca, jamais, jamais vai ser em vão. Algo está sendo plantado nas suas esperas. Talvez Deus esteja trabalhando em você no ato de esperar. O Marcos Almeida, da banda Palavra Antiga, ele faz uma canção cuja letra diz o seguinte: esperar em Deus é sempre caminhar. Às vezes a gente acha que quando nós esperamos em Deus, nós estamos estagnados, e não é verdade. Quando esperamos em Deus, estamos caminhando e a passos largos. A passos largos. Se você é parte da igreja, agora meu conselho é para você que é parte da igreja, mas que nunca pensou sobre isso. Eu convido você a despertar para esse tema, olhar para os órfãos, para os abrigos, para as famílias, né, que lutam para adoção. Apoie, interceda, doe, visite, lute por leis melhores se você tem essa habilidade para política. Esteja mais sensível à dor do próximo. Talvez você diga assim, eu sou tão pequeno, eu não posso fazer nada. Eu sou um adolescente assistindo esse vídeo, mas eu caí aqui de paraquedas. Talvez a sua luta seja uma das maiores, porque você luta com oração. Você pode orar pelo seu próximo. Você pode orar pelas crianças que estão nos orfanatos. Me diga com sinceridade. Aliás, diga para você mesmo. Reflita. Qual foi a última vez que você orou, parou, nem que seja por 30 segundos, ou simplesmente disse assim, Senhor, abençoe as crianças no orfanato? Qual foi a última vez que você fez isso? Esse é um chamado à reflexão. E eu quero aplicar tudo isso aqui justamente nesse sentido. Eu queria te chamar você para nós praticarmos 5 coisas básicas aqui. A primeira delas é um convite que eu faço a você a orar por uma criança hoje. Peça para Deus que, Senhor,
esteja com aquela criança, ainda que ela não tenha um pai físico ainda, mas ela tem um pai celestial, que é o Senhor. Conforte o coração dessa criança. Consola de todos os seus traumas, de todas as suas dores. Esteja com ela, seja um pai ainda hoje, Deus, para essa criança. Se informe, meus irmãos, sobre questão de adoção. Esteja por dentro de como que funciona o sistema. Talvez você possa ajudar um casal que é menos, como é que eu posso dizer, menos esperto nesses trâmites. Talvez você possa facilitar alguma coisa para eles. Talvez você seja o próprio casal que queira adotar e precisa se inteirar um pouco mais sobre as coisas, sobre os processos. Apoie também famílias que estão nesse processo. Não enche o saco das famílias dizendo, vai ter filho não, vai ter filho não, é porque não teve filho. Não. Apoie essas famílias com amor. Não com questionamentos, mas com amor. Dedique seu tempo para abençoar essas famílias. Questione o sistema político, o sistema de adoção com a graça de Deus. Não com a violência de um ímpio, mas com a graça de Deus. Na justiça, na Bíblia. Na justiça de Deus que eu falo. Questione o sistema. Vote em pessoas que se debruçam sobre essa causa. E por fim, acima de tudo, ame. Ame com verdade. Ame com verdade. João capítulo 13, verso 35. Jesus ele disse: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse amor não é abstrato. Ele se materializa em gestos, gestos concretos, em abraços, em adoção, em decisões. Que nós não sejamos uma geração que gastou muito tempo, dinheiro e esforço em bonecos, enquanto crianças ficaram esquecidas e jogadas ao relento. Mas que nós sejamos uma geração que está disposta a responder ao chamado, que tem lá em Provérbios, capítulo 31, verso 8, que diz: Ergue a tua voz em favor dos que não podem defender-se. Sê o defensor de todos os desamparados. Se você ficou nessa live até agora, até esse momento, que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima. Obrigado, meus irmãos. Deixa eu encerrar aqui. Acho que o recado foi dado. E é isso.